Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos ler. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado e feito em nossas vidas. Te agradecemos até, Senhor, pelos momentos de tribulação, de dificuldades. Nós queremos em tudo, como a Tua palavra nos ensina e nos ordena, sermos gratos a Ti, Senhor. E mais uma vez, reunimos-nos em Teu nome, para Te adorar, bendizer o Teu santo nome, engrandecer ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e adoração. E fizemos isso através dos louvores. O que nós te pedimos nesse momento, Senhor, é que mais uma vez a Tua palavra preencha os nossos corações, a Tua palavra nos edifique, a Tua palavra que foi lida e será explicada, que essa palavra é que seja aquilo que vai transformar o nosso ser, transformar o nosso coração, para que sejamos pessoas que agradem o Senhor. Faz assim, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra que é a verdade, nos transforma e nos limpa e nos lava através dela. Em nome de Jesus, que o Senhor essa noite fale aos nossos corações, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, como eu disse no início, nós estamos encerrando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele, no final do capítulo 4, ele inicia um assunto que nós chamamos de parousia, ou o advento da segunda vinda de Jesus, ou da volta de Jesus. E ele inicia esse assunto falando sobre aqueles que dormem, sobre aqueles que já morreram, aqueles que não estão mais nessa vida. E esse assunto que o apóstolo Paulo começa a falar, ele é um assunto bem pertinente, bem necessário, porque provavelmente aqueles irmãos iriam passar por uma tribulação. E a gente pode perceber isso. Olha aí por favor comigo, capítulo 3, os versículos 4 e 5, que Paulo diz assim: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que ia ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. E foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Esse temendo que o tentador vos provasse, essa provação aqui que Paulo está dizendo, é uma possível perseguição que aqueles irmãos poderiam passar.
simplesmente pelo fato de eles serem cristãos. E Paulo estava dizendo para eles o seguinte: olha, eu disse que nós iríamos ser afligidos, o que de fato aconteceu. Então eu estou temendo que o mesmo aconteça com vocês. E é por isso que eu mandei Timóteo até vocês indagar, ou melhor, saber como está a fé de vocês. E essa possível tribulação ou perseguição que aqueles irmãos poderiam passar, ela poderia chegar aos fins de morte. Eles poderiam ser perseguidos, eles poderiam ser afligidos e talvez até morressem por conta dessa perseguição. E aí Paulo inicia o assunto no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, falando justamente sobre aqueles que morreram, sobre aqueles que, ele usa a linguagem de dormir, não é? Ele fala sobre aqueles que dormem, porque talvez aqueles irmãos, ouvindo que poderia vir uma tribulação grande sobre eles, e que talvez até eles morressem, eles ficaram preocupados. E se morrermos? E se de fato essa perseguição, essa tribulação vier forte contra nós e a gente morrer, o que vai acontecer? Então o apóstolo Paulo começa aqui no final do capítulo 4, iniciando esse assunto sobre a vinda de Jesus, mas falando sobre o que vai acontecer, ou o que iria acontecer com aqueles que morreram quando Jesus voltar. E aí ele trata desse assunto, como foi o que a gente viu na semana passada, em meio a muita chuva e luz faltando aqui nesse lugar, foi? A luz faltou, a bica aí mesmo no meio, mas mesmo assim, Deus falou aos nossos corações, amém? Amém? Amém. E aí, nós vimos Paulo tratar desse assunto. Agora, a partir do capítulo 5, no versículo 1 até o 11, Paulo vai tratar exatamente do advento da volta de Jesus. Como vai ser essa volta? O que vai acontecer? Como será a volta de Jesus? E ele vai trabalhar e tratar isso aqui, de como vai acontecer. Esse assunto é um assunto de relação à volta de Jesus. E é um assunto que compreende, ou que abrange, 1/4 das duas cartas. Tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses é um assunto que vai abranger 1/4 dessas duas cartas. Amém? Então eu dividi aqui em 3 tópicos para ficar melhor para a gente. Vou imitar aqui o Flávio. Amém, Flávio? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala em como será a vinda do Senhor. Como é que vai ser? Como é que vai ser essa volta de Cristo, essa parousia, esse advento da segunda vinda, ou da volta de Jesus? Como é que vai ser? Em primeiro lugar, ele diz que essa volta de Jesus será inesperada. Veja aí o versículo 2. Ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o quê? Vai ser inesperado. Jesus, falando sobre isso, ele disse que se o dono da casa soubesse quando vem o ladrão, o que ele faria? Ele se prepararia. Então a vinda de Jesus será como um ladrão. Será inesperado. E eu estava lendo e dando uma pesquisada. Não foi só Paulo que falou sobre isso. Abra aí, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 10. E eu vou pedir para um irmão ler aí para nós. Não foi somente Paulo que falou sobre isso, mas Pedro falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10. Alguém lê, por favor. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo,
Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Assim será a vinda de Jesus. E será de repente. Será um acontecimento inesperado. De repente vai acontecer tudo isso aí que a gente viu. Paulo fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. E o próprio Jesus fala sobre isso. Que vai ser inesperado. Só que Jesus, em Mateus 24, eu peço que você abra aí, em Mateus 24, ele fala que apesar de esse acontecimento ser inesperado, há algumas coisas que dá para a gente perceber que o tempo do fim se aproxima, que é chegado o momento do fim. Olha aí, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos. Amém? Todo mundo lá? Amém. Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aleluia. Aleluia. Será como um relâmpago, algo inesperado, porém visível a todos. Assim será a vinda de Jesus, ela será inesperada. Só que Jesus, além de dizer que ela é inesperada, que será como um relâmpago, ele dá sinais. E um desses sinais é o que a gente leu aí no versículo 24 de Mateus 24, ele diz: surgirão falsos cristos. Essa palavra lá, falsos cristos, ela é no grego pseudo-cristo ou pseudo-cristoi. É assim que está escrito lá em grego, pseudo-cristoi. E eu fiquei pensando sobre isso, porque a palavra Cristo significa o quê? Messias, ungido. Isso me faz pensar bastante, porque se a palavra Cristo significa ungido, Jesus está dizendo que nos últimos dias surgirão falsos ungidos. E é o que mais tem aparecido nos nossos dias, pessoas reivindicando o fato de serem ungidas de Deus. E é bem comum nos nossos dias a gente ouvir a frase: não toque no. E não apenas falsos cristos ou falsos ungidos, mas também falsos profetas, aqueles que dizem que falam em nome de Deus, mas não estão falando em nome de Deus. Falsos cristos, falsos profetas. E o que mais me assusta, irmãos, é que Jesus, ele não para por aí. Ele diz que esses falsos cristos e falsos profetas, eles serão capazes, se possível, de enganar até os cristãos. Essa é uma realidade no nosso meio. Porque o que a gente vê de pessoas que até
eu creio, são pessoas sinceras no seu coração com relação a Jesus, mas defendendo esses falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, falsos apóstolos, e defendendo. Hoje eu vi uma pessoa defender um congresso que é muito mais para ganhar dinheiro, tirar dinheiro do povo, onde o camarote para ouvir uma pregação custa R$1.000, e alguém defender essa corja e dizer assim: olha, você deveria orar e perguntar e sentir se de fato eles são de Deus ou não. Sentir? Como assim? Como assim sentir de Deus? Ou como assim sentir se eles são de Deus? A Bíblia diz que enganoso é o coração. Como é que nós vamos confiar naquilo que a gente sente? Nós temos que confiar naquilo que as Escrituras nos ensinam. Porque aquilo que eu sinto pode ser falso. Porque o meu coração é cheio de pecado, cheio de orgulho, é influenciado pelo pecado. Melhor dizendo assim, né? Influenciado pelo pecado, porque o coração cheio de pecado está ruim. Espero que não. Mas essa é a realidade. Nós vamos confiar no que a gente sente. Enganoso é o nosso coração. Nós somos orgulhosos, somos influenciados demais pelo pecado para confiar no que a gente sente. A gente tem que confiar no que Jesus já falou, no que os apóstolos registraram aqui. Isso serve para nós. E essa é a nossa regra de fé e prática. Amém, irmão? Amém. Mas esses são os sinais de uma vinda que será assim, repentina. Volte para 1 Tessalonicenses, se você não está lá. Porque como será a vinda? Como será? Esse é o nosso primeiro ponto. Como será a vinda de Jesus? Como será a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, ela será inesperada. E em segundo lugar, ela acontecerá quando as pessoas se acharem seguras. Versículo 3, vamos ver o que diz aí. Alguém lê, por favor. Versículo 3 de 1 Tessalonicenses 5. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vendedores de parto, e que está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. Quando disserem, olha, nós estamos tranquilos, paz e segurança, estamos aqui muito seguros, nada poderá nos abalar, estamos vivendo a nossa vida com toda tranquilidade, com todo conforto, não precisamos mais de nada. Esse Jesus que foi há tantos anos e ainda não veio, eu estou melhor aqui, eu estou seguro aqui, aqui eu tenho paz. E quando andarmos assim, quando a humanidade andar assim, em paz e em segurança, Jesus virá. Inesperadamente Ele virá. Mas Ele virá. Olha o que diz. Volte para Mateus capítulo 24, por favor. Amém? Olha o versículo 37 do capítulo 24 de Mateus. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Quando as pessoas começarem a viver tranquilamente as coisas do seu dia a dia, sem se preocupar se Jesus irá voltar ou não, é aí que ele vai vir. É nesse momento. Porque foi como nos dias de Noé. As pessoas não estavam preocupadas se iria haver um dilúvio ou não. Aliás, elas não estavam nem interessadas se haveria um dilúvio ou não. Elas estavam mais preocupadas em casar, em comer, em viver, em trabalhar, em investir. Eu não estou dizendo que essas coisas não são parte do nosso dia. Eu estou dizendo que essas coisas tiraram a visão daquelas pessoas do dilúvio. Eles não se importaram com o dilúvio. Mas o dilúvio veio. Eles estavam seguros. Eles estavam tranquilos nos seus afazeres diários. Eles nem pensavam em dilúvio. E a nossa geração está assim. Pensando naquilo que pode fazer aqui. Pensando naquilo que pode viver aqui. Naquilo que pode conquistar aqui. E sem pensar que Jesus vai voltar. E quando estiverem tranquilas, vivendo seu dia, casando, dando-se a casamento, estudando, se formando, comendo, vestindo, quando todas essas coisas forem mais importantes do que a volta de Jesus, Ele voltará. E não estamos vivendo dias diferentes. Quero deixar claro uma coisa, irmãos. Não estou dizendo que a gente deve deixar de estudar. Não estou dizendo que a gente não deve procurar uma formação e se formar. Isso seria hipocrisia da minha parte, porque eu fui buscar isso. Eu estou dizendo que essas coisas não podem tirar a nossa visão e os nossos olhos, os nossos pensamentos da volta de Jesus, porque ela é iminente e será inesperada. Eu não posso cuidar das coisas aqui e esquecer que Ele vai voltar. Porque Ele vai. Quando todos estiverem tranquilos, em paz e segurança, Ele voltará. E olhe, volte para lá, por favor. 1 Tessalonicenses, versículo 3. Olha o que Paulo diz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que Ele sobreverá repentina o quê? Destruição. Quando Jesus voltar, haverá condenação, castigo eterno para aqueles que andam em paz e segurança, ou que pelo menos acham que estão em paz e segurança. E Ele vai já dizer quem são esses. Destruição sobrevirá sobre eles. E aí, em terceiro lugar, como será a vinda de Jesus? Ela será inevitável. Versículo 3. No final do versículo 3, depois que ele diz que sobre ele sobrevirá repentina destruição, ele diz: como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Como será a vinda de Jesus? Ela será inevitável. Quando uma mulher grávida começa a sentir dor, o que vai acontecer? Ela pode reter isso? Ela pode evitar? Não! Quando as contrações vêm, você aí que já teve filho, você sabe. Quando as contrações vêm, não tem como evitar, a criança vai nascer. Independente de você querer ou não, independente de ser a hora que você queria ou não, ela vai nascer. Cristo vai voltar, irmãos. E isso é inevitável.
independente da gente queira ou não, independente dele voltar na hora que a gente queria ou não, será inevitável. O nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. É inevitável isso. Aleluia. Pois é assim que Paulo começa aqui. A vinda de Jesus será inesperada, será quando todos se acharem seguros, e ela será inevitável. Amém? Amém. Mas ele diz também, e esse é o nosso segundo ponto, que apesar de que quando Cristo voltar, vai ser inesperado, as pessoas se acharão seguras, mas não estarão, elas receberão a destruição. Mas Paulo diz que nós não temos o que temer. Amém? Amém. Nós não temos o que temer. Olha o que Paulo diz aí no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não temos o que temer, porque não estamos nas trevas, estamos aonde? Na luz. O dia do ladrão não nos apanhará de surpresa, porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz, nós enxergaremos, somos sóbrios, somos vigilantes, nós estamos na luz. Aleluia. Não temos o que temer, pelo contrário. Quando Jesus, nós somos aqueles que almejam a volta do seu Senhor. Por favor, abre 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Não temos o que temer. Nós somos desse grupo que amam a vinda de Jesus. Nós somos o povo da luz, que está na luz, aquele povo que diz: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Não temos o que temer, irmãos. Não há o que temer, a não ser que estejamos dormindo, a não ser que estejamos nas trevas. Se estivermos nas trevas, se estivermos dormindo, aí sim, aí a vinda de Jesus nos pegará, será como um ladrão, inesperada, e trará destruição. Mas se estivermos em Cristo, a vinda de Jesus para nós é maravilhosa, porque iremos para a glória. Aleluia. Aleluia. Amém. Não temos o que temer, porque não estamos nas trevas. Abre em Colossenses 1,13. Não estamos nas trevas. Alguém pode ler, por favor? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Não estamos mais nas trevas. Estamos na luz chamada Jesus. Glória a Deus. E não apenas isso. Versículo 5 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Olha o que ele diz no versículo 5. Porquanto vós todos sois o quê? Filho da luz. E filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Nós somos filhos do dia. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12.
Quem abriu em onde? Vai ler o Evangelho de João 1,12. 1,12 eu tenho certeza que é. Mas a todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Olha só, 1,5. Ora, a mensagem que da parte de Deus, dele temos ouvido e anunciamos é esta: Deus é Luz. E não há nele trevas nenhuma. Se Deus é luz e nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de quem? Como lá 1 Tessalonicenses falou, nós somos filhos da luz, não estamos nas trevas. E se nós não estamos nas trevas e somos filhos da luz, não temos o que temer quando Cristo vier. Amém? Amém. E nós não temos o que temer também. Volte para Tessalonicenses. Porque nós não estamos dormindo, mas nós estamos vigiando e somos sóbrios. Por isso nós não temos o que temer. Olha só, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por que a gente tem que vigiar? Como é que vai ser a vinda de Jesus? Como é que vai ser a vinda de Jesus? Como um ladrão. É por isso que eu tenho que vigiar. Ela vai ser repentina. Eu preciso estar preparado, atento para quando Ele vier. Nós não podemos dormir, não podemos cochilar, não podemos vacilar. Eu sei que os irmãos sabem, mas esse dormir não é literal, né? Todo mundo pode dormir. A gente não pode descuidar da fé. O dormir aqui é nesse sentido. É estar nas trevas. Ele está, se você perceber, ele está sempre fazendo um contraste. Luz e trevas, dia e noite. Dormir e vigilância. Ele continua. Versículo 7, olha só. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ele está falando das trevas. Aqueles que fazem essas coisas são aqueles que são da noite. São aqueles que são das trevas. Aqueles que não estão atentos, aqueles que dormiram, aqueles que se embriagam, aqueles que fazem a vontade da carne, dos pensamentos, esses são das trevas. Mas nós não. Nós somos do dia. E somos filhos da luz. Portanto, não temos o que temer. Pelo contrário. Terceiro e último ponto. A volta de Jesus é a nossa esperança. Versículo 8. Esperança de quê? Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando consigo o capacete. A nossa esperança de quê, irmãos? De salvação. Lembrem que ele tinha falado lá, nos versículos anteriores, lá no versículo 3, que a vinda será repentina e trará destruição para quem está nas trevas. Mas nós temos uma esperança diferente. A nossa esperança não é de destruição, a nossa esperança é de salvação. A volta de Jesus para nós é a esperança de salvação. Salvação de uma condenação eterna. E será, irmãos, o fim de tudo aquilo que nós vivemos aqui, afligidos, angustiados, sofrendo. Isso tudo vai acabar. Abre Apocalipse 20, por favor.
Versículo 21, por favor. Perdão, capítulo 21. Não é capítulo 20. Amém? Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele se enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não apenas, irmãos, seremos salvos, mas seremos livres de toda angústia, aflição, dor. Tudo que nos causa mal aqui nesse mundo não existirá mais. Será apenas uma vida de glorificação a esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. É a nossa esperança, irmão. A vinda de Jesus é a nossa esperança. Amém. Não é apenas a nossa esperança, versículo 9 de capítulo 5 de Tessalonicenses, mas é o nosso destino. Olha só, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus é o nosso destino, a salvação. A volta de Jesus garantirá para nós o nosso destino. O nosso destino é o céu. Aleluia. Aleluia. Porque não somos das trevas, nós somos da luz. Somos destinados para lá, em Cristo, mas só em Cristo. Por isso, a vinda de Jesus é a nossa esperança, que o nosso destino será finalmente alcançado. Não iremos para o inferno, nós iremos viver na glória com o Pai. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Mas vou voltar para buscar vocês, e quando eu voltar, levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Glória a Deus. O nosso destino é o céu, e a vinda de Jesus garantirá a consumação desse nosso destino. Amém? Amém. E em último lugar, a vinda de Jesus é a nossa esperança de viver uma união com Ele, uma união eterna com Ele. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém? Amém. E ele termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A vida de Jesus, a volta de Jesus, ou o simples mencionar da volta de Jesus, precisa ser para nós motivo de consolo, de alegria, de fortalecimento, de encorajamento e de edificação. Quando nós ouvimos Jesus voltará, isso deve preencher o nosso coração de tal maneira que nos dá força para continuar. Amém? Amém. Isso é a nossa esperança. É o que nos alimenta e nos conforta. Aqui passaremos aflições,
Mas um dia, e esse dia está para chegar, e Cristo voltará. Aleluia. E nos levará com Ele. Glória a Deus. Para vivermos eternamente unidos a Ele, assim como Ele é unido com o Pai. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar.